Graça e paz, queridos. É um prazer estar com vocês nessa noite e poder compartilhar a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 18. Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 18. Fiz a opção nessa noite de fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 18. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses dentro da série denominada A Alegria da Vida Centrada em Cristo. Vou fazer a leitura, por favor, se atente à palavra de Deus de forma reverente. Diz assim o apóstolo Paulo: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Vamos orar, pedindo a iluminação de Deus nesse momento de exposição da Escritura. Senhor, nós somos gratos por esse momento, somos gratos porque temos a Tua palavra, somos gratos porque temos liberdade para lê-la e para estudá-la. Pedimos e suplicamos nesse momento que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para compreender essas verdades que estão aqui reveladas. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos conforte, nos console, nos anime e nos fortaleça nessa noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para muitos cristãos, palavras como doutrina e teologia evocam imagens de orgulho intelectual, divisionismo e a presunção de que podemos colocar Deus numa caixa e explicá-lo através de nossas teorias e formulações. É claro que somos quase que infinitamente competentes para usar coisas boas com motivos corruptos e para os fins menos dignos. Também podemos revelar orgulho espiritual pela nossa experiência ou moral. No entanto, o objetivo principal da boa teologia é humilhar-nos diante do Deus triuno. Alguns antigos teólogos da Reforma e da Pós-Reforma chamavam seus resumos e sistemas teológicos de uma teologia para peregrinos no caminho. E essa forma de chamar a teologia é muito interessante, porque a teologia não é uma mera especulação filosófica ou um emaranhado de pensamentos humanos e teorias abstratas. A teologia produz vida em todos aqueles que estão peregrinando o caminho até a glória. James Montgomery Boyce, pastor presbiteriano já falecido, afirma que a verdade sempre conduz à ação. A teologia tem um propósito, não apenas nos informar, mas também nos transformar. Não apenas nos conduzir ao conhecimento, mas nos levar à vida. Nesse sentido, teologia sempre se conecta com a vida. Nos versículos que ora lemos, Paulo não está começando um novo assunto, mas fazendo uma aplicação do assunto anterior. Depois que ele tratou do exemplo de Cristo, falando acerca da sua humilhação e exaltação, o apóstolo volta a exortar a igreja à obediência e à unidade. A intenção de Paulo é corrigir os problemas internos da igreja de Filipos, não apenas lhes oferecendo conceitos doutrinários, teologia,
mas também lhes mostrando o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo, sua humilhação e a recompensa da sua exaltação devem ser a principal razão para a igreja viver em obediência. O exemplo da humilhação de Cristo deve guiá-los no caminho da unidade, e o exemplo da exaltação de Cristo deve encorajá-los a uma vida de santidade. Ao fazer isso, o apóstolo está conectando teologia com a vida, já que não é possível separar doutrina e prática. Aliás, em Paulo, sempre ele une teologia e ação. Para ele, todo sistema de pensamento deve necessariamente converter-se em um caminho de vida. Não existe doutrina que não conduza à prática, bem como toda a prática se fundamenta em uma doutrina. A teologia nos prepara para a vida, para a obediência, para a vivência cristã. A teologia não é algo à parte da nossa vida. E é exatamente isso que Paulo está mostrando nesse texto. Por isso, ele vai exortar a igreja a viver em amor e a praticar a vida cristã, conectando essa exortação ao exemplo de Cristo. O que cremos precisa se refletir em nosso modo de vida. Nossa teologia precisa produzir vida. Muito obrigado, querido. Nessa noite, nós iremos meditar sobre essas exortações feitas por Paulo à igreja de Filipos e entender como elas podem ser aplicadas à nossa vida. Para tanto, vamos meditar no seguinte tema: salvação, uma dádiva que conduz à ação. Salvação, uma dádiva que conduz à ação. A mensagem será dividida da seguinte forma. Primeiro ponto da mensagem: se creio, vivo. Versos 12 e 13. Nós vamos analisar a salvação desenvolvida. E o segundo ponto da mensagem: se vivo, demonstro. Versos 14 a 18. Nós vamos analisar a salvação demonstrada. Então, o primeiro ponto da mensagem: se creio, vivo. Paulo começa essa sessão dizendo, olha aí na sua Bíblia, verso 12. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos andar agora pelos versos. Paulo diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A exortação de Paulo aqui para os filipenses é que eles desenvolvam a sua salvação. A obediência dos filipenses envolvia o desenvolvimento da salvação. O leitor original desta carta provavelmente deve ter levantado as seguintes indagações: como assim devo desenvolver a minha salvação? A salvação é uma obra minha? Será que as algemas estão tirando a sanidade de Paulo? Será que realmente essa carta é do apóstolo Paulo ou de algum falso mestre? Como eu coopero na minha salvação? Como eu posso desenvolver a minha salvação? Vamos entender melhor essa exortação do apóstolo Paulo. Para isso, eu destaco inicialmente 3 pontos acerca da nossa salvação. Primeiro ponto: a salvação é um presente de Deus. Ela não é uma conquista humana, resultado do nosso esforço, mas ela é fruto da graça divina. Ela é nossa, não por direito de conquista, mas por dádiva imerecida. A salvação não é um prêmio pelas nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. Escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é nossa porque alguém a comprou por um alto preço e a deu gratuitamente. Nos deu graciosamente. Ela não foi comprada mediante coisas perecíveis como prata ou ouro.
Ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Segundo ponto, a salvação é um presente perene. Muitos cristãos, por não estarem arraigados nas doutrinas da graça e entenderem a salvação como presente de Deus, ficam inseguros, pensando que a salvação nos é dada num momento e tomada em outro. Que podemos estar salvos num dia e perdidos no outro, caminhando rumo ao céu num dia e trilhando o inferno no outro. Se fôssemos entregues à nossa própria força, aos nossos próprios recursos, certamente cairíamos e perderíamos a nossa salvação. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: se a salvação é algo que se perde, pode ter certeza que você não vai entrar no céu. Mas isso é absolutamente impossível. Essa não é a verdade revelada na Escritura. A salvação é um presente que nos foi dado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez ovelha de Cristo, jamais alguém poderá nos arrancar da mão do Supremo Pastor. Terceiro ponto, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Essa é uma verdade bíblica indiscutível. A salvação de ponta a ponta é obra de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Do começo ao fim é uma obra divina. Ela foi planejada por Deus, aplicada por Deus e consumada por Deus. Perceba que Paulo diz aqui no verso 12: desenvolvam a sua salvação e não trabalhem a sua salvação. Ninguém pode desenvolver a sua salvação a não ser que Deus já tenha trabalhado nele. Todavia, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação e de forma perene não significa que ficamos passivos nesse processo. A salvação é de Deus e nos é dada por Deus, mas precisamos desenvolvê-la. Por isso, quando Paulo diz desenvolvam a sua salvação, o verbo desenvolver no grego está no imperativo. Paulo não está fazendo um pedido, nem sugerindo ou opinando. Ele está dando uma ordem. E como apóstolo inspirado, falando da parte de Deus, a palavra de Paulo é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, autoritativa. É uma ordem de Deus que você desenvolva a sua salvação. Mas as indagações dos leitores de Paulo, que nós falamos no começo, ainda estão sem resposta. Como assim desenvolver a salvação? Se a salvação é pela graça, como o cristão coopera para o seu desenvolvimento? Os filipenses já tinham sido salvos da culpa do pecado mediante a fé em Jesus Cristo. Eles haviam sido justificados quando creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que tinha morrido pelo pecado dos pecadores. Mas a salvação da culpa do pecado é apenas o começo de um longo processo que dura a vida toda e termina somente com a vinda de Jesus Cristo. Isso é um ponto importante que precisamos entender. A salvação na Escritura não é somente um ato. Muitos cristãos identificam a salvação apenas com o ato inicial da justificação. Entretanto, precisamos ser salvos não somente da culpa do pecado, que ocorre quando cremos e somos justificados, mas precisamos ser salvos também do poder do pecado, que é um processo que dura a vida toda e que recebe o nome de santificação. Mas precisamos ainda ser salvos também da presença do pecado, fato este que somente ocorrerá na glorificação. Portanto, irmãos, a salvação nos é apresentada na Bíblia em 3 tempos: passado, presente e futuro. Quanto à justificação, já fomos salvos, passado. Quanto à santificação, estamos sendo salvos, presente. E quanto à glorificação, seremos salvos, futuro. Por esse motivo,
Paulo está tratando da salvação em seu aspecto presente. Paulo está tratando da salvação aqui no sentido da santificação. Sendo a justificação apenas o primeiro passo, os filipenses, longe de permanecerem passivos ou inativos, deveriam resolver as rivalidades e as desavenças e crescerem na graça, crescerem em santidade, desenvolverem a santificação. Queridos, assim como os filipenses, devemos nos engajar nesse processo de desenvolver a nossa salvação. A nossa salvação não é estática. Não pense que o plano de Deus é simplesmente nos dar o perdão dos pecados e agora tudo o que temos que fazer é esperar o dia da nossa morte. Não. Às vezes, a expressão popular entregar nas mãos de Deus é usada como um resumo de como viver de forma inerte a vida cristã. Mas isso é uma trágica distorção da doutrina da santificação. Esse tipo de pensamento tem levado muitos cristãos a se tornarem indolentes e a negligenciar o papel ativo que a Escritura ordena que desempenhem na própria santificação. E as igrejas estão lotadas de pessoas com esse perfil de vida. O plano de Deus não é apenas nos salvar da culpa do pecado, mas Ele também quer fazer com que experimentemos a santificação na prática. Deus quer nos fazer a imagem do seu Filho. Deus quer atuar dentro de nós para nos transformar e nos santificar, dando-nos maior santidade de vida. Deus quer nos tornar mais suscetíveis aos desejos e às orientações do Espírito Santo em nossa vida e caráter. Por isso, Ele ordena que desenvolvamos a nossa salvação, pois o perdão é apenas o começo. Nesse ponto, você deveria perguntar: como eu posso desenvolver a minha salvação? Se é a minha responsabilidade desenvolver a salvação, como eu posso fazer isso? Que meios foram estabelecidos por Deus para que eu possa desenvolver a minha salvação? A santificação pressupõe nossa participação ativa no uso diligente dos meios que Deus ordenou para alcançar o seu propósito salvador. E esses meios, que são utilizados pelo Espírito Santo para aumentar e fortalecer a nossa fé e nos guiar em santidade, são a palavra de Deus, a oração, a adoração, o testemunho e a comunhão cristã. Vou repetir: a palavra de Deus, a oração, a adoração, o testemunho e a comunhão cristã. Você não desenvolverá a sua salvação se não dedicar tempo para estudar a Escritura. Como você pode desenvolver a sua salvação se você não lê as Escrituras? Eu estava comentando com a minha esposa hoje, no período da tarde, dizendo que Lutero, no momento da Reforma, ele quis traduzir a Bíblia do latim para uma língua que o povo pudesse entender, porque o povo não falava e não lia latim, para que as pessoas tivessem as Escrituras nas mãos. Hoje, nós temos a facilidade de ter Bíblia física, Bíblia no celular, Bíblia de qualquer forma, mas as pessoas são analfabetas com a Bíblia. Elas não sabem ler a Bíblia, elas não leem a Bíblia. E como você pode esperar desenvolver a sua salvação se você não lê as Escrituras? Você não desenvolverá a sua salvação se não dedicar tempo para orar, para estar na presença de Deus, para colocar as suas petições, para clamar a Deus por santidade, para agradecer as coisas que Deus faz para você, interceder por outras pessoas. Você não vai desenvolver a sua salvação se você não dedicar uma vida de oração. Você não desenvolverá a sua salvação se não houver diariamente adoração em seu coração e seus lábios. Se você não adorar a Deus com a sua vida e com os seus lábios diariamente, você não vai desenvolver a sua salvação. Você não desenvolverá a sua salvação se não testemunhar com a sua vida e seus lábios sobre Cristo. Enquanto você for um crente anônimo, você não vai desenvolver a sua salvação. E você não desenvolverá a sua salvação se não viver em comunhão com seus irmãos.
A comunhão é o momento em que você desenvolve a sua salvação. Queridos, não há atalhos pelos quais possamos crescer na santificação. Não queira procurar atalhos nas Escrituras. Não há. Esse é o caminho estabelecido por Deus em sua palavra para que possamos desenvolver a nossa salvação. Por isso, não fuja das suas responsabilidades diante de Deus. A salvação é de Deus e nos é dada por Deus, mas precisamos desenvolvê-la. Voltando ao texto, esse desenvolvimento da salvação não pode ser feito de qualquer jeito. Paulo vai mostrar a seriedade do assunto ao dizer no verso 12, no finalzinho do verso 12, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A palavra temor vem do grego phobos, de onde vem a palavra fobia, que significa medo. Todavia, é evidente que Paulo não está falando de um temor servil. Esse não é um temor de um escravo se arrastando aos pés do seu senhor. Não é um temor ante a perspectiva de castigo. Trata-se antes de uma atitude de reverência e profundo respeito na presença de Deus, de extrema sensibilidade à sua vontade e de consciência de nossa responsabilidade à vista de havemos prestar contas perante o tribunal de Cristo. Há muitos casos na Escritura de pessoas que se viram diante de uma manifestação gloriosa de Deus ou de Cristo e que tiveram uma reação de temor. Um exemplo que nós podemos pensar do Antigo Testamento é o profeta Isaías. Quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, qual foi a reação dele? Ai de mim, estou perdido. E qual foi a reação de João na ilha de Patmos quando ele viu o Cristo glorificado? Ele caiu como se fosse morto. Essas são atitudes de pessoas em reverência diante de Deus. As pessoas que mais tiveram intimidade com Deus foram as que mais se prostraram reverente aos seus pés em adoração. Uma vida de santidade necessariamente converge em atitudes de submissão e reverência a Deus. Hoje, infelizmente, existe muito discurso de intimidade, mas pouco temor, pouca reverência. Deus é chamado de você, o cara lá de cima, amigão, aquele lá do alto, paizinho, deusinho, dentre outros. As pessoas estão se esquecendo diante de quem elas estão. Há muito discurso de intimidade, mas pouca reverência e falta de um profundo respeito na presença de Deus. Quantos cristãos têm ido à igreja domingo após domingo e cultuado a Deus de forma desleixada, irreverente, desrespeitosa e indiferente? Espero que não seja o seu caso. O cristão precisa desenvolver a sua salvação com uma profunda atitude de reverência e respeito na presença de Deus, de extrema sensibilidade à sua vontade. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, de consciência da nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Desenvolver a nossa salvação. Afinal, vivemos diante de um Deus santo, majestoso, grandioso e incomparável, e haveremos de prestar contas perante o tribunal de Cristo. Não se esqueça quem Deus é e quem você é. A outra palavra que Paulo usa é tremor. No grego, essa palavra é usada para descrever a ansiedade de alguém que desconfia completamente de suas habilidades para cumprir uma tarefa. Paulo está orientando os filipenses a desenvolverem a sua salvação em atitude de reverência diante de Deus, mas também com a consciência de que não possuem capacidades e habilidades para fazer o que é certo diante de Deus. Isto é, desenvolver a sua salvação. Sendo assim, nós temos um problema aqui, queridos. Como podemos então desenvolver a nossa salvação?
Afinal, se formos entregues à nossa própria capacitação, aos nossos próprios recursos, com certeza não conseguiremos desenvolver a nossa salvação. A pergunta é: o que fazer então? Sabendo que essa indagação tomaria conta do coração dos seus leitores e do nosso coração também, Paulo traz uma palavra de consolo, de esperança. Verso 13, ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui está a razão pela qual os cristãos devem temer e tremer nesse processo de desenvolvimento da salvação. Porque é Deus quem está agindo e capacitando para que a salvação se desenvolva. Vamos entender melhor essa afirmação do apóstolo Paulo. Para isso eu destaco 2 pontos aqui. Primeiro ponto: Deus é quem desperta em nós o desejo por Ele em nossos corações. Não há nenhum desejo por Deus em nós e pela sua obra. Não é assim muitas vezes? A gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler a Bíblia. Não é assim? Na verdade, o nosso coração se inclina para satisfazer a carne, os desejos e as paixões mundanas e pecaminosas. Ansiar por Deus, querer a Cristo, buscar santidade e pureza são coisas que somente seremos capazes de desejar e fazer se Deus gerar o querer em nosso coração. Por intermédio do Santo Espírito, Deus capacita o seu povo para as tarefas que Ele deseja que eles façam. Deus dá o desejo e a habilidade. O trabalho de Deus começa com a nossa vontade e a vontade precede a ação. A parte da obra de Deus em nosso coração, jamais teremos vontade livre quando se trata de realidades espirituais. Não somos nós quem trabalhamos, mas Deus trabalha em nós e por nosso intermédio. Segundo ponto que eu quero destacar: Deus é quem nos capacita a desenvolver a nossa salvação. Não apenas o desejo, mas também toda a obra realizada em nós é ação divina. No grego, o verbo realizar tem 2 características importantes. Sempre é usado com respeito à ação de Deus, é Deus quem age, e sempre é aplicado a uma ação eficaz, que não falha. Todo o processo da salvação é uma ação de Deus, e essa ação é eficaz porque é uma ação divina. A ação de Deus não pode ser frustrada nem ficar inconclusa, mas ela sempre será plenamente concluída. Se não fosse o fato de Deus estar agindo em nós, jamais poderíamos desenvolver a nossa salvação. Sem a ajuda divina, não se pode fazer nenhum progresso para o bem. Sem a ajuda de Deus, nenhum pecado pode ser vencido. Somente por meio da ação de Deus em nós, podemos superar o mal e praticar o bem. Se Deus não nos concedesse aquilo que Ele exige de nós, nunca conseguiríamos desenvolver a nossa salvação. Concluindo esse primeiro ponto da mensagem, eu preciso fazer uma observação importante. Nos versos 12 e 13, Paulo apresenta 2 verdades que não se excluem e nem são contraditórias entre si: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. No verso 12, Paulo dá uma ordem: desenvolvam a sua salvação, mostrando a nossa responsabilidade de crescermos espiritualmente em santidade. No verso 13, ele afirma que Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar, dizendo que se não for a ação de Deus em nossa vida, não conseguiremos por nós mesmos desenvolver a nossa salvação. Queridos, de uma maneira profunda e misteriosa, que não conseguimos explicar, pois foge totalmente à nossa capacidade de entendimento, o querer de Deus se une e trabalha com o nosso desejo e o nosso querer, de forma que Deus permanece absolutamente soberano e nós completamente responsáveis. Deus nos ordena que sejamos santos porque Ele é santo. Contudo, somente desejaremos andar em santidade
se o próprio Deus agir em nós através do seu Santo Espírito, nos transformando e nos capacitando a andar em santidade. Por esse motivo, se um dia você deixar de ser santo, não responsabilize a Deus por isso. A responsabilidade de ser santo é sua. Todavia, a sua maturidade, o seu crescimento espiritual e o seu andar em santidade são frutos da obra de Deus em sua vida. Em sua soberania, Deus faz a sua vontade em conjunto com o querer humano, harmonizando-os perfeitamente, sem violência e sem constrangimento, de forma que nós, com alegria e gratidão, seguimos todo o querer e toda a vontade do nosso Deus. Diante dessa verdade, é importante que continuemos a crescer, tanto em nossa confiança passiva de que Deus nos santifica, como o nosso esforço ativo em busca de santidade e maior obediência em nossa vida. Se negligenciarmos o esforço ativo de obedecer a Deus, nos tornaremos cristãos passivos e indolentes. Se negligenciarmos o papel passivo de confiar em Deus e nos oferecer a Ele, nos tornaremos orgulhosos e excessivamente confiantes em nós mesmos. Em qualquer caso, nossa santificação será grandemente prejudicada. Devemos manter a fé e a diligência em obedecer simultaneamente. Fé para crer que Deus nos santifica e diligência na busca por santidade. Conforme nos ensina o hino, crer e observar, não há nenhum outro modo de ser feliz em Jesus, senão crendo e observando. Segundo ponto da mensagem, se vivo, demonstro. A salvação demonstrada. O cristão, como vimos, é salvo pela graça mediante a fé. Por isso, ele deve desenvolver sua salvação sabendo que é Deus quem efetua o querer e o realizar em sua vida. Fazendo isso, ele demonstrará essa santificação em suas relações interpessoais com outros cristãos e se tornará testemunha em um mundo que precisa desesperadamente de Cristo. Tendo isso em mente, Paulo passa a dar algumas instruções específicas de como demonstrar a santificação nas relações interpessoais no mundo eclesiástico e também no mundo. E assim, incentivar a unidade entre os cristãos e o testemunho eficaz perante o ambiente pagão em que viviam. A primeira instrução ou exortação de Paulo está no verso 14. Ele diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões. A igreja de Filipos estava dividida e dando mau testemunho no meio da sociedade. Por isso, Paulo exorta os crentes, dando-lhe duas ordens. Eles deveriam viver em unidade harmoniosa, fazendo todas as coisas sem murmurações nem discussões ou contendas. Perceba que Paulo elenca dois pecados que precisavam ser evitados, para que eles pudessem demonstrar a sua santificação em seus relacionamentos. O primeiro pecado é a murmuração. A linguagem utilizada por Paulo evoca o murmúrio de rebelião e infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Os israelitas murmuraram contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam reiteradamente das privações, dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito. A murmuração estava sendo um problema na igreja filipense. As reclamações eram dirigidas de uns contra os outros e também contra os líderes, o que estava quebrando o espírito de harmonia entre eles, além de refletir um péssimo testemunho entre os pagãos. Por isso, Paulo os orienta a fazerem tudo sem murmurações. Mas, queridos, a murmuração é um problema recorrente dentro da igreja. Há muitos cristãos que passam a vida murmurando. Murmuram por causa da família,
murmuram por causa do trabalho, murmuram por causa da igreja. E nesse ponto, murmuram por causa do sermão, murmuram por causa do tempo de culto, murmuram por causa da escola dominical, murmuram por causa do hino que foi cantado. São pessoas que vivem descontentes e insatisfeitas, vivem murmurando. E isso, queridos, gera contendas e divisões dentro da família e da igreja, além de um péssimo testemunho entre os descrentes. Esse tipo de atitude revela que a pessoa não está desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor diante de Deus. Precisamos aprender a ser gratos e a obedecer alegremente a todos os ditames de Deus, de maneira tal que a nossa vontade não seja rebelde e inflamada pelo descontentamento e pela murmuração. Afinal, é impossível, vou repetir, é impossível olhar ao nosso redor e não ver motivos sobejos e eloquentes para alcançarmos os céus com o nosso tributo de louvor e as nossas efusivas ações de graças. Olha para a sua vida. Olha para o que Deus tem feito na sua vida dia após dia. Pode ter certeza que você tem muito mais para agradecer. E nós não temos o direito de murmurar diante do Senhor, porque nós não temos direitos diante de Deus. Tudo que Deus nos dá é pela sua graça. Nós estamos inundados pela graça de Deus, mas a gente só consegue ver a murmuração. Só consegue sair do nosso coração murmuração o tempo todo. O segundo pecado é a contenda ou discussões. Essa palavra descreve as disputas e debates inúteis e até mal intencionados. Essa palavra também tem uma conotação legal, litígios, disputas judiciais, e indica que os filipenses estavam apelando até para os tribunais pagãos a fim de resolverem as suas desavenças. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Filipos? Um irmão estava levando o outro no tribunal pagão para resolver diferenças. Mesmo problema que Paulo teve na igreja de Corinto. A exortação tem o sentido de que antes que o testemunho de Cristo pudesse ser eficaz à sociedade em geral, os crentes precisavam resolver suas crises de relacionamento no âmbito da própria igreja e não nos tribunais pagãos. Uma pergunta surge aqui, queridos. Por que Paulo citou apenas esses dois pecados como sendo reprováveis? A murmuração e as contendas. Ele poderia ter citado outros males que têm causado a quebra da unidade da igreja. E aqui a gente poderia citar vários males que quebram a unidade da igreja. Mas por que ele citou apenas esses dois pecados? A murmuração e a contenda. Podemos pensar em dois motivos aqui. Primeiro, essas atitudes são completamente opostas à atitude de Cristo. No sermão passado vocês viram aqui no hino cristológico, que fala da humilhação e da exaltação de Cristo. Essas atitudes são totalmente contrárias à atitude de Cristo. Cristo humilhou-se a si mesmo. Ele não entendeu que era direito dele reter sua posição como Deus, mas ele abriu mão da sua glória, se tornou um de nós sem reclamação, sem murmuração, suportou dores, suportou a tortura da morte e morte de cruz, para que ele pudesse nos redimir e nos salvar. Olhando para o exemplo de Cristo, eles deveriam fazer tudo sem murmurações e sem contendas. Mas segundo ponto que eu entendo aqui que Paulo usa esses dois pecados, é porque essas atitudes impedem o testemunho de Cristo entre os descrentes. Se tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que seus membros vivem constantemente murmurando e contendendo, eles terão uma impressão negativa do Evangelho e de Cristo. Por isso, se você vive murmurando e tem sido um fomentador de contendas em casa, na igreja ou no trabalho, tenha certeza de que suas atitudes têm impedido o testemunho de Cristo entre os descrentes. Por esse motivo, a exortação de Paulo é: façam tudo
sem murmurações nem discussões. Na sequência, Paulo mostra o propósito de se evitar a murmuração e a contenda. Verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O apóstolo Paulo descreve o propósito de sua instrução com 4 qualificativos. Primeiro, eles serão irrepreensíveis. A palavra grega para irrepreensíveis expressa o que o cristão é no mundo. Ao fazer tudo sem murmurações, nem discussões, o cristão refletirá o caráter de Cristo, a ponto de viver de tal maneira que ninguém possa lhe acusar de ter uma vida marcada e mergulhada no pecado. Segundo, eles serão puros. A palavra grega usada para puros expressa o que o cristão é em si mesmo. Esse termo significa literalmente sem mescla, não adulterado. Essa palavra era usada para referir-se ao vinho ou leite puros, sem mistura de água. E também era utilizado no vocabulário da primitiva metalurgia para falar do ouro puro, do bronze puro ou qualquer metal sem impureza. Ao fazer tudo sem murmurações e sem discussões, o cristão mostrará que vive sem se contaminar com as coisas desse mundo, apesar de viver no meio de uma geração corrupta e pervertida. Terceiro, eles serão inculpáveis. A palavra grega usada para inculpáveis expressa o que o cristão é na presença de Deus. O termo se vincula particularmente com os sacrifícios, indicando a ausência de qualquer defeito nos animais que deveriam ser sacrificados no holocausto. A pureza do cristão deve ser tal que ele possa ser oferecido a Deus, e aqui é a linguagem que Paulo usa lá em Romanos, como um sacrifício vivo, santo, agradável e sem mácula. E o último aqui qualificativo de Paulo, eles serão luz. Jesus comparou seus seguidores à luz do mundo. Paulo apanha essa figura e com ela encoraja os cristãos filipenses. No meio de uma geração pervertida e corrupta, eles deveriam brilhar como luzeiros no mundo. A palavra luzeiros é a mesma usada na versão grega de Gênesis capítulo 1, versos 14 a 19, para se referir ao sol, à lua e às estrelas que o Criador espalhou pela abóboda celeste no 4º dia. Tais luzeiros não brilham por si mesmos. Brilham a fim de prover luz para o mundo, durante o dia e durante a noite. O mesmo deveria ser verdade a respeito do crente. Ele vive para iluminar os outros com a verdade do Evangelho. Por isso, ao fazer tudo sem murmurações nem discussões, o cristão brilhará como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta, cuja atitude contínua é reclamar e viver em contendas com o próximo. A segunda instrução, exortação feita por Paulo, está no verso 16, primeira parte. Ele diz ali, preservando a palavra da vida. A palavra preservar no grego é composta pela preposição epi, acima, e o verbo eco, que significa segurar com firmeza, exibir, suspender algo firmemente. Os filipenses deveriam suspender firmemente a palavra da vida ao mundo moribundo, pois somente o Evangelho oferece vida abundante e eterna. A palavra da vida não era para ser retida, mas compartilhada. O Evangelho deveria ser demonstrado publicamente aos incrédulos como uma bandeira a ser exposta. A instrução de Paulo não é para a igreja se refugiar entre 4 paredes, isolando-se do mundo. Ao contrário, o projeto de Deus é que a igreja brilhe como as estrelas numa noite trevosa e leve ao mundo a palavra da vida como uma bandeira bem alta, para que todos reconheçam o povo de Deus
como luzeiros no mundo. Na sequência, Paulo mostra o propósito de preservar a palavra da vida. Segunda parte do verso 16. Assim, ou para que, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo aplica aqui uma metáfora baseada na linguagem do atletismo, em que a vida cristã é comparada a uma corrida. Assim, pois, Paulo desejava terminar a sua carreira com sucesso e triunfo. Seus olhos, como de um corredor habilidoso, estavam a todo tempo postos no ponto final da corrida. E o alvo final da sua carreira era a glória de Deus por meio da salvação de pecadores. O seu triunfo seria assinalado pelo que ele fosse capaz de fazer em prol de seus semelhantes, a fim de que a imagem de Cristo fosse formada neles. Dessa maneira, portanto, ele poderia gloriar-se em Deus com a vida dos crentes filipenses. Por essa razão é que o apóstolo Paulo o exorta a levarem vidas que tornem esse alvo impossível, mas que principalmente glorifiquem a Deus e tragam crédito ao evangelho que ele pregou. Paulo conclui seu argumento olhando para a vida da igreja filipenses como uma oferenda a Deus. Se os filipenses continuarem a desenvolver a sua salvação e demonstrar essa santificação em suas relações interpessoais com outros cristãos e com o mundo, essa atitude será vista como uma oferenda a Deus. Vai glorificar a Deus e trazer progresso ao Evangelho. Por isso, Paulo via a prática cristã dos crentes de Filipos como um sacrifício para Deus e a sua morte a favor do Evangelho como uma oferta de libação sobre o sacrifício daqueles irmãos. Verso 17 diz o seguinte: Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo aqui retoma a sua atual situação. Ele está preso, aguardando seu julgamento por parte do tribunal imperial. Sua absolvição é ansiosamente esperada pelos crentes de Filipos. Todavia, a sua condenação por parte do imperador Nero é uma dolorosa possibilidade. Se assim for, e aqui ele fala como se a possibilidade de morrer fosse bem real, a sentença seria de morte por decapitação. Forma comum de pena capital aos cidadãos romanos. O cidadão romano não morria crucificado. No entanto, a gratidão do dever cumprido, associado à serenidade de saber que estava indo à presença de Jesus, dava a Paulo uma agradável expectativa do futuro. Por isso, ele estava pronto a dar a sua vida como libação a favor de outros. E ele usa aqui a figura da libação para expressar a sua disposição de dar a sua vida pelo Evangelho e pela igreja. Essa metáfora, utilizada pelo apóstolo Paulo, é tirada do costume litúrgico judaico de derramar uma libação de bebida forte, provavelmente vinho, sobre o animal como parte do sacrifício oferecido. Esse vinho, derramado gradualmente como uma oferenda, fazia parte do ato final da cerimônia sacrificial. Diante da sua morte iminente, Paulo enxergava a vida e o serviço dos filipenses como uma oferta a Deus, como sacrifício. E sobre essa oferta, sobre esse sacrifício, Paulo viu o seu sangue, que seria em breve derramado como uma oferta de libação. Mas perceba, queridos, que Paulo olha para essa cena e se vê como a libação. E a libação é a parte menos importante aqui do sacrifício. A parte mais importante da cerimônia sacrificial é o sacrifício em si. Mas ele está contente em derramar a sua vida para que os filipenses crescessem, desenvolvessem a sua salvação e herdassem plenamente o reino de Deus. Não há lágrimas a serem derramadas, mas apenas motivos
para a alegria. Veja aqui o finalzinho do verso 17 e verso 18 que ele diz: fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. O que mais nos impressiona quando lemos a carta aos Filipenses é a atitude de alegria de Paulo, que mesmo estando preso em Roma, longe dos seus amigos e sem poder exercer o privilégio de ir à praça pública pregar o evangelho, conseguia demonstrar uma atitude de contentamento. Esse homem estava tão submisso à vontade de Deus que vivia num estado de contentamento e de alegria, a ponto de dizer: não fiquem perturbados e tristes se a notícia da minha execução chegar aqui em Filipos, mas alegrem-se comigo diante da possibilidade de que eu venha a derramar a minha vida como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês. Paulo estava alegre. Seu martírio coroaria sua vida e seu apostolado. Por isso, a igreja de Filipos não deveria se entristecer, mas se alegrar juntamente com ele. Assim como Paulo se alegrava com a santificação dos crentes de Filipos, a nossa santificação deve ser um motivo de alegria para nós. Não deve ser uma coisa penosa. Deve ser motivo de alegria, motivo de contentamento. Quanto mais crescemos à semelhança de Cristo, tanto mais experimentaremos a alegria e a paz que são parte do fruto do Espírito Santo. E tanto mais nos aproximamos do tipo de vida que teremos no céu. À medida que crescemos em santidade, crescemos em conformidade à imagem de Cristo e cada vez mais a beleza do seu caráter é vista em nossa própria vida. Esse é o verdadeiro testemunho, refletir a imagem de Cristo. Se você não desenvolver a sua salvação, nunca você vai refletir a imagem de Cristo. E quanto mais nós desenvolvemos a salvação, mais a imagem de Cristo vai ser refletida através da nossa vida. Que privilégio refletirmos a imagem do nosso Salvador. Mas que responsabilidade é refletir a imagem do nosso Salvador. Como é que você tem refletido a imagem do seu Salvador? De forma vergonhosa? Essa tem que ser a meta da nossa vida, queridos. Essa é a meta da perfeita santificação que esperamos e almejamos e que será nossa quando Cristo retornar. Esse deve ser o nosso desejo todos os dias, crescer à semelhança de Cristo. Cristo é a nossa vida, o nosso exemplo, a nossa meta, a nossa inspiração, a nossa força. Devemos imitá-lo e chegar à plenitude da sua estatura. Precisamos ser um reflexo dele, pois ele vive em nós. Portanto, alegre-se. Deus está efetuando em você o querer como realizar para fazê-lo à imagem do seu Filho. Concluindo, esse sermão foi dividido em duas partes. Primeira parte, se creio, vivo. Se você crê em Deus, viva para Ele. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, com a certeza de que Deus está agindo em sua vida através do Espírito Santo, para que o desejo por Ele seja despertado em seu coração e você seja capacitado a desenvolver a sua salvação com reverência, submissão e total dependência. Mas o segundo ponto da mensagem foi: se vivo, demonstro. Se você vive para Deus, demonstre, testemunhe. Se você está desenvolvendo a sua salvação debaixo da capacitação de Deus, demonstre santidade em suas palavras e ações. Faça tudo sem murmuração e contendas. Faça tudo. Viva de maneira irrepreensível. Brilhe como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Preserve a palavra da vida.
não tire os olhos de Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é a nossa inspiração. Ele é a causa da nossa salvação e da nossa santificação. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Ore a Deus nesse momento, querido. Peça para que Ele o ajude a desenvolver a sua salvação em obediência e submissão. Ore também para que Deus o ajude a viver de maneira irrepreensível e a brilhar como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Senhor Deus, ó Pai, nos ajude a desenvolver a nossa salvação em obediência e submissão ao Senhor. Capacita-nos, Senhor, através da obra do Teu Santo Espírito, para que possamos desenvolver a nossa salvação. Mas nos dá desejo pelo Senhor. Faça o querer e faça o realizar na nossa vida. Ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, pois nós precisamos e dependemos do Senhor. Faz isso na nossa vida, Deus, mas também nos ajude a testemunhar a nossa santidade diante dos outros. Ajuda-nos a viver uma vida sem murmurar, sem contender. Ajuda-nos a sermos alegres no Senhor, a dependermos do Senhor em tudo, a não contendermos dentro da igreja e na nossa família, Senhor. Que possamos erguer bem alto o Evangelho e preservá-lo através da nossa vida e do nosso testemunho. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor nessa noite. Nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Capacita o Teu povo e nos ajuda, Pai. Nós suplicamos em nome de Jesus.